Olá. Então, eu fiz um curso no fim de semana, que foi dia 13 e 14 de abril. É um curso sobre prosperidade. E eu queria fazer esse vídeo aqui para falar um pouco sobre o assunto, entendeu? Isso aqui vai ser uma conversa informal, assim, né? Então, e falar também sobre as mudanças que aconteceram comigo que foi domingo à noite que eu acabei o curso e o que tem acontecido na minha vida, entendeu? Então é o seguinte, ó. O curso basicamente era para falar de coisas que eu aprendi quando eu estudei hipnose, então os bloqueios que a gente tem desde a infância, né? As coisas que a gente pegou dos pais da gente. Por exemplo, como que o teu pai e a tua mãe... Desculpa. Meu café tá... Botei pra esquentar. Botei meu café pra esquentar. Como que teu pai e a tua mãe se comportavam com o dinheiro. Ou se tu assistiu pessoas na tua família... o comportamento deles com dinheiro e como eles viam prosperidade na vida, entendeu? Então tem a parte também da religião, da escola, coisas assim, as pessoas que tu interage na vida, né? Digamos amigos, né? Coisas assim. Então aqui é um país norte-americano, então quer dizer, as pessoas aqui elas têm uma cultura diferente. Elas têm um padrão de vida diferente e têm um pensamento diferente também, né? Então, agora eu tô tentando adaptar, assim, pro latino, pro brasileiro, né? Então, assim, o que eu vejo, no meu ponto de vista, entendeu? É uma coisa, assim, que definitivamente no Brasil... O nosso conceito sobre prosperidade é influenciado pela escola, definitivamente pelos pais, né? Pelos avós também, que a gente passa tempo muito com os avós, pelos familiares, que aqui a família, ela tem como é que chama? Uma ligação muito intensa, né? A família do brasileiro tem uma ligação muito intensa, o brasileiro, o latino em geral, o italiano, o espanhol, de qualquer país da América Latina tem isso, apesar de a cultura espanhola ser diferente e da cultura dos outros países da América do Sul serem diferentes. Mas existe muito essa coisa, né, da ligação familiar, né? Então existe coisa da família, da opinião na vida da gente. Isso tem muito, entendeu? Se não acontece isso é porque tu não é latino, então. Então isso é muito pesado assim na vida da pessoa. E também o que eles não tocaram lá no assunto, mas que eu gostaria de tocar nesse assunto aqui, é a influência dos antepassados, sabe? Porque o Brasil, eu não conheço muito da história do Brasil, assim, do meu estado, eu conheço, que é o Rio Grande do Sul, um pouco do Nordeste, documentários que eu assisti, séries que eu assisti, né, sobre o Nordeste, de muitas guerras, entendeu, que tiveram, e no Sul também foram guerras muito sangrentas, morreu muita gente, era disputa por território, né, então tem a ver com a prosperidade isso também, né. O povo, então até mesmo a colonização espanhola e portuguesa, né? A disputa por territórios. Então os antepassados da gente viveram tudo isso, não é verdade? E então é uma coisa assim, no Brasil é muito intenso isso, né? E aí depois assim também aquela parte da divisão. Na época tinha o exército, né? Também, sei lá como é que chamava aqui no Rio Grande do Sul, não lembro o nome. Mas então tinha, né? E hoje em dia a gente vê também, assim,
os grandes, digamos, as pessoas que são donas de grandes quantidades de terra, como que chama, fazendeiros, agricultores. Tem os sem terras também. Agora eu não sei como é que anda essa briga, né? Mas são ainda lutas internas. Às vezes são sangrentas, né? Mas uma disputa por território, uma disputa por divisão uma divisão mais assim, de mais igualdade, né? Então tem aquilo dos fazendeiros que herdaram coisas dos avós, dos pais. Então, quer dizer, eles não têm porque eles trabalharam, mas tem por causa da herança, entendeu? Então, quer dizer, aquilo ali vem da família, né? E tem pessoas que também que viraram fazendeiros, donos de terra, porque trabalharam por aquilo ali e conseguiram por si também, né? E tem a questão do sem terra, que eu não vou tocar porque eu não sei muito do assunto, entendeu? Então não vou tocar nessa questão, que é bastante complicada, né? Então, e tem a questão também, que eu não posso esquecer, dos indígenas, que era o povo que morava no Brasil antes de todo mundo vir, que eles foram simplesmente assassinados, né? Acabaram com eles tem muitos, assim, tem pouquíssimos, não muitos, pouquíssimos lugares hoje em dia onde eles vivem, entendeu? E eu, assim, no Rio Grande do Sul, por exemplo, tu vê na rua, assim, nas cidades, às vezes no centro e tal, tu vê aqueles índios, assim, na rua, no chão, sujos, sem comida, pedindo esmola e tal, entendeu? Então eles viraram de donos da terra, do país, eles viraram, apesar de eles não terem esse conceito, né, de serem donos da terra, eles viraram excluídos, né, na verdade. Então foi uma exclusão determinada pela posse de terra tomada pelos portugueses, pelos espanhóis, entendeu? Então tu vê ali mais na parte espanhola, tu vê mais assim a predominância delas. Tipo, tem o povo ali, Peru, Chile, Paraguai, Uruguai não muito, mas os outros países, Equador, né, Colômbia também, né? Tu vê ali aqueles países, o povo tem cara de índio, né? Eles ainda têm aquela cara, ele se parece com o índio, né? Quer dizer, ainda tem, não foram, no meu ponto de vista, não foram tantos índios que foram mortos naquela região espanhola, entendeu? Porque eles ainda se parecem com índios. E nós, os brasileiros, a gente não tem tanto, assim, né? A descendência de índio, né? Então eu não tenho cara de... Devo ter índio na família lá, não sei onde, eu não sei de nenhum, mas eu tenho de africano, da minha mãe e do meu pai, eu tenho dos escravos, né? Que a escravização também foi uma coisa horrível que aconteceu. Então tem muita gente, por exemplo, tem pessoas que não têm descendência de africanos. Eu sou branquela, mas eu tenho descendência de africana. E eu tenho, assim, e eu noto, assim, que isso atrapalha um pouco, assim, digamos, porque foi uma coisa horrível, foi uma opressão, né? As pessoas que foram forçadas, escravizadas, maltratadas, foram mortas, eram pessoas, assim, que não tinham valor, né? Eram olhadas como sem ter valor. E a minha avó, que era do Rio Grande do Sul, ela nasceu numa cidade com a fronteira com o Uruguai. Depois ela mudou para mais pro meio, assim, pro centro-oeste do Rio Grande do Sul, que é onde meu pai nasceu. Conheceu minha mãe e tal. E eu passava muito tempo com minha avó. E minha avó, ela passava o dia inteiro me contando história do povo que morava lá na cidade dela e das coisas que aconteciam. E ela não concordava com aquilo. Mas ela era de 1907, então ela me contava naquela cidade as coisas que aconteciam, assim. Ela ficava horrorizada, mas ela tinha que obedecer aquilo.
Porque quem não obedecia provavelmente iria ser um excluído da sociedade também, entendeu? Então ela disse que tinha uma rua assim, acho que era a rua principal da cidade, não sei qual que é. Numa calçada caminhavam os fazendeiros ricos e as pessoas assim, tipo, que tinham outras profissões, tal, classe média, digamos, né? E no outro lado da calçada, do outro lado da rua, eram os escravos e os servidores, digamos, os empregados, né? Então, e ela contava aquilo assim com uma tristeza dentro dela. Eu lembro até hoje, assim. E devia ser o que? O ano aquilo ali? Devia ser 1920, eu acho, por aí, sei lá. Me contava coisas, assim, realmente, né? Marcantes, que eu cresci escutando aquelas histórias, né? E também escutei a história da minha tataravó, que era escrava, e esse alemão comprou ela, entendeu? Não sei porque ela tinha o sobrenome dele, sobrenome alemão, mas ela era preta, assim, ó. Não era marrom, é preta, que nem minha camisa. Ela era bem escura. E ela... Parece que quando ela veio pra cá, eu não sei bem a história, não lembro como é que era, minha tia que sabia tudo. Ela foi assinar aquela lei da abolição, né? Então, quer dizer, a lei da abolição foi assinada em 1800 e tal, mas até ser cumprida demorou um tempinho, né? Mas então eu fico imaginando uma pessoa, né? Imagina o conceito de prosperidade da pessoa, ou como ela vai se sentir com isso, se ela até vai se dar conta da prosperidade, quando ela é forçada a ter uma relação com a pessoa, a ser violada por uma pessoa, porque aquela pessoa comprou ela, pagou pelo corpo dela, entendeu? Então isso é uma coisa assim realmente muito grave, né? E vocês podem ver, o melhor exemplo são as prostitutas. Raramente tu vai ver uma prostituta próspera, tá entendendo? Provavelmente as próximas são as donas do prostíbulo que não fazem aquilo mais. Se fazem é um namorado, sei lá o que elas chamam de namorado, sei lá o que, entendeu? Tu ouve histórias aí, né? Mas elas não são prósperas, por quê? Elas não conseguem ter o equilíbrio de mesmo que ganha bastante dinheiro, elas vão gastar tudo. O dinheiro vai entrar e vai sair, tá entendendo? Elas têm um desequilíbrio na prosperidade. Porque essa questão de mexer na energia sexual da pessoa, isso aí eu vou falar num outro vídeo sobre isso, entendeu? E isso aí afeta a aura da pessoa, o campo energético dela, é uma agressão, entendeu? Mas as pessoas não sabem, entendeu? É, por exemplo, como se a pessoa nasceu numa favela, digamos, né? Numa parte assim bem horrível, onde o pai e a mãe vendem drogas e são usuários ou algo assim, e aquela criança nasce ali e digamos que ela não tem condição de ir para a escola, ou os pais não tiveram a cabeça assim de levar a criança para a escola, ela vai crescer sem saber falar adequadamente a língua, ela vai aprender com o que ela vai ouvir, tá entendendo? Então, digamos, ela não teve uma oportunidade, né? Então, quando tu vê uma pessoa, assim, que saiu, digamos, de um ambiente, assim, quando os pais não sabiam outra coisa, não sabiam fazer outra coisa, ou não conseguiam fazer outra coisa, ou escolheram aquele que era mais fácil, ou era o que dava para fazer na época, essa criança, quando ela crescer, para sair daquilo ali, ela vai ter que ter uma visão. A visão dela tem que ser muito maior do que aquilo ali. E acontece, entendeu? E às vezes acontece. Por exemplo, quando aconteceu aquela coisa da prisão do Ney da Rocinha, eu li muito sobre aquilo. Li muito. E eu fiquei impressionada, assim, com aquilo, porque
Eu assisti entrevistas dele, eu li tudo que estava acontecendo quando ele foi preso e antes do que aconteceu da história dele. Então, e ele é uma pessoa assim que ele não fala, a maneira que ele se comunica é uma maneira assim muito não é uma boa comunicação, digamos, da língua portuguesa. É uma pessoa assim que, né, digamos, tu vai ficar pensando como é que uma pessoa assim conseguiu ser tão poderosa no negócio dele. E ele era faxineiro de um salão de beleza, alguma coisa assim, e a filha dele ficou doente, o filho, sei lá, ficou doente, e ele começou para juntar o dinheiro, para ajudar, para fazer a criança dele viver. Ele começou a fazer aquilo ali. Então ele se sacrificou, se corrompeu pelo amor, pelo filho, entendeu? Olha só, olha só. Então, assim, às vezes a gente faz coisas à vontade, aquela coisa de se motivar, às vezes a gente não tem, ou não sabe buscar, não sabe como fazer, não sabe organizar, como é que eu vou motivar, entendeu? E aí às vezes a gente usa uma pessoa. O meu filho me motivou. Tem muita mãe solteira, que tem não sei quantos filhos, a mulher vai, os filhos motivaram ela a ir buscar, se dar bem, vai trabalhar, vai buscar dinheiro, o marido abandonou. Tem muita mulher por aí, sem marido, o marido simplesmente some, né? Ou inventa história que não tem dinheiro pra pagar, sei lá, faz uns enroscos ali pra não pagar, não sei como é que é a história, né? E a mulher acaba sustentando os filhos sozinha. O que ela faz? Qual é a motivação dela? A motivação não é ela. Não é ela que está motivada, é os filhos dela que motivaram ela. Então, quer dizer, essas pessoas, elas acabam olhando para o externo, para uma coisa que está fora delas para ter motivação, entendeu? A mesma coisa acontece com relacionamentos do amor. Muita gente tá agarrada ali aquela pessoa que eu não quero largar, e a pessoa, por exemplo, acabou o relacionamento, a pessoa não quer mais nada contigo, tu fica agarrado naquilo, porque aquilo ali significava o amor que tu tinha por ti. É relacionado, o amor e a prosperidade estão relacionados. É um relacionamento direto, entendeu? Tá sempre junto, sempre anda junto. E aí, o que acontece? Tu se agarra naquela pessoa. Se a pessoa quer sair, quer ir para outro lugar, quer ficar com outra pessoa, tu vai sentir, eu perdi o meu amor por mim. Porque essa pessoa me amava, ou tu achava que te amava, tá entendendo? E aí tu não tem mais aquilo ali. Então, quer dizer, a prosperidade tem muito a ver com o desenvolver do amor próprio, eu ter amor por mim, para eu poder ter aquela coisa de me motivar para fazer coisas por mim. Porque quantas pessoas vão estudar e vão fazer isso e vão fazer aquilo, né? E se dão bem na vida, tem um carro caro, tem uma casa, não sei o que, por causa dos outros. Elas querem mostrar para os outros. Não é a motivação não está aqui, não é para elas. Aí de repente elas se vão se dar conta, não era isso que eu queria na vida. Eu queria ter outra coisa na vida, entendeu? Mas aquilo ali, o externo motivou elas para conseguir aquilo. Então, a pessoa, ela se amando, ela gostando de si, ela vai conseguir se integrar com aquela intuição que ela tem, de saber o que ela quer. E hoje em dia, os jovens, a maioria deles estão perdidos, não sabem o que querem. Tem que decidir numa profissão, não sei o que eu vou fazer, entendeu? Aí vão para curso de aptidão, teste de aptidão, né? Então, o buscar o que tu tem de bom em ti, né? Na tua personalidade, digamos. Quais são as coisas que tu passa o dia inteiro fazendo mais, assim, né? Coisa que tu pensa mais, todos os dias, tá entendendo? Então, aquilo ali é uma coisa boa que tu tem. Tipo, tu pode usar aquilo ali pra ser a tua profissão, entendeu?
Mas aí, por exemplo, uma distração, a pessoa passa o dia inteiro, a criança, adolescente, jogando videogame. Então, é uma distração, é um hábito ruim, por exemplo, né? Ou passa o dia inteiro assistindo televisão, aquilo. Não é uma coisa produtiva, tá entendendo? Tem algumas pessoas que eu conheço que viraram desenhistas gráficos de jogos de videogame. Então, quer dizer, mas isso aí não é todo mundo que vai virar, tá entendendo? E é um mercado que é, né? A pessoa tem que ser boa mesmo pra entrar nesse mercado, né? Então, se é a paixão da pessoa aquilo ali, ela vai buscar aquilo ali, né? Então, tu tem que ser apaixonado por aquilo ali que tu tá fazendo. Tu tem que realmente gostar. E até eu falei com um cara outro dia no curso esse que eu fiz. E ela disse assim pra mim que tem uma pessoa que ela conhece, que ele viaja, motorista de caminhão, né? E ele diz assim, não, agora tô aposentado, não tô trabalhando muito e tal. Aí estavam conversando sobre esse assunto, outro assunto e tal. E daí ele falou, vamos nos reunir em tal dia. Ele falou, não posso porque eu tô trabalhando. Ele falou, não, mas quantas horas tu trabalha por dia? Ele falou, não, eu trabalho 8 horas. Então ele gosta tanto de dirigir caminhão, aquela é a paixão dele, que ele, na cabeça dele, tá aposentado, ele só trabalha 8 horas por dia, entendeu? E ele falou que realmente o cara, e aí ele, não, agora a gente falou assim pro meu amigo, a gente vai de férias pra, não sei onde que era, nos Estados Unidos que eles iam, a minha família, nós vamos de férias e tal. Não, minha família vai de férias, ele falou. E ele mandou toda a família, pagou as férias pra família e ele ficou trabalhando. E pra ele era férias, ele gosta tanto de fazer o que ele faz, né? Que pra ele não é trabalho, entendeu? Então tem também essa coisa, assim, porque ele tem amor por si. Ele faz um trabalho que ele gosta, e tem no trabalho, sempre vai ter. Sempre vai ter o chefe, que é um chato, digamos, mandão, sei lá o que. Os colegas do trabalho, digamos, 2 ou mais, tem mais, né? Que as pessoas têm problemas, as pessoas não estão felizes, entendeu? Ou aquela coisa da inveja, ou fofoca, vai sempre ter, entendeu? Tu não vai conseguir agradar todo mundo, nem deveria agradar ninguém, mas ter respeito, né? Isso é bom. É sempre bom ter respeito pelas pessoas, né, no trabalho. Mas assim, então, tu tem que encontrar o que tu gosta, tá entendendo? O que é a tua paixão na vida? Se, por exemplo, tem muito advogado que odeia a profissão, mas será que eles pararam pra pensar qual é a coisa que eu gosto aqui? Porque se eles odiassem mesmo, eles não iam ter acabado 5 anos e ficar lendo livro o dia inteiro pra acabar uma universidade, né? Então na minha opinião, eles gostam daquilo, mas provavelmente estão fazendo uma coisa que tá aborrecendo ou não estão, assim, sabendo gostar quando estão fazendo aquilo ali. Eles querem se distrair, não querem estar ali. Tá faltando foco, tá entendendo? Então tem outras coisas, assim, que estão envolvidas nisso, né? Então eu ia falar de outra coisa que me esqueci, me voou, assim. Ok. A questão do dinheiro, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Eu comprei uma revista, eu fiz uma colagem, né? Aqui, ó. Se tu olha aqui pro dinheiro, as notas, o que tu sente? Pega uma nota, não tem aqui agora, mas pega uma nota. Deixa eu pegar aqui uma carta aqui que tem números. Pega uma nota aqui, por exemplo. Digamos que isso aqui é 100 reais, ou euros, sei lá. Pega aqui na mão e vê o que tu sente. E aí tem aqui as crenças. O dinheiro é sujo. Pode ver, sempre que tu pega dinheiro, tu não lava a mão depois, que não, minha mãe só fala que dinheiro é sujo, tem que lavar a mão depois. Então, no subconsciente, tu tem a ideia, o dinheiro é sujo. E tem também coisa assim, por exemplo, a pessoa que tem dinheiro não é boa. Tá entendendo? Tem muita gente que pensa isso. A pessoa que tem dinheiro, ela é egoísta.
ou ela só faz besteira, ou tem uma vida superficial, e tu não quer ser aquilo, entendeu? As pessoas fazem maldade com dinheiro, né? Ou tu ouviu de um vizinho, uma pessoa da família que tinha dinheiro, ou matou por dinheiro, ou roubou dinheiro na família, né? Coisas de disputas, de herança. Nossa Senhora! Então tem vários motivos ali para tu odiar dinheiro já, entendeu? No subconsciente, né? Ou, por exemplo, estava crescendo, a criança estava crescendo, os pais estavam começando a vida, não tinha dinheiro muito para comida, ou não tinha dinheiro para comprar um carro, não tinha dinheiro para escola. Eu tive que ir lá numa escola que todo mundo me julgava que era uma escola ruim porque não tinha dinheiro para pagar uma escola boa. Então todas essas coisas, tu vai pensar, esse dinheiro, eu odeio dinheiro, eu não gosto do dinheiro, porque olha só o que ele faz, né? Então assim, a primeira coisa que tem que acontecer é tu se dar conta, porque o se dar conta dos bloqueios que tu tem com dinheiro, até da economia, a economia é uma bosta. A economia no Brasil tem muita corrupção, eles roubam dinheiro. Imagina a cabeça das pessoas, dos brasileiros, como que fica quando um número assim, digamos que tu pode contar nos dedos das mãos, quer dizer, no Brasil é muito mais, né? Mas um número pequeno de pessoas que roubam tanto dinheiro que às vezes não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Então tu fica com raiva, né? Normal, né? Aí depois lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, os professores estão recebendo salários atrasados, às vezes não recebem. E no Rio de Janeiro também, não sei qual outro estado que tá assim. Onde é que tá o dinheiro? Tem dinheiro, tá entendendo? Onde é que o dinheiro tá indo, tá entendendo? Então, quer dizer, as coisas são assim, é muito fácil a pessoa dizer, eu odeio dinheiro, não quero ter dinheiro, dinheiro não é bom, ou Deus não quer que a gente tenha dinheiro, ou dinheiro é coisa do demônio, sei lá, várias coisas, entendeu? Mas o dinheiro, basicamente, todo mundo, se tu disser que tu odeia dinheiro, é do subconsciente, porque tu precisa de dinheiro para comer, primeiro. Tu precisa de dinheiro para comprar roupa, tá? Tu precisa de dinheiro para tomar água. Se tu não pagar a água, conta da água, tu não vai tomar banho, tu não vai tomar água, tá entendendo? Tu precisa de dinheiro para condução, para ir pro trabalho. Tu precisa ir pro trabalho para ganhar o dinheiro. Imagina só, se tu tem ódio de dinheiro, tu não vai gostar de ir pro trabalho, tá entendendo? Outros ódios de dinheiro. Nossa, e aí vai, entendeu? Então tem muitas coisas no subconsciente, quer dizer, a parte da mente que tu não se dá conta, que quando tu se der conta e tu disser pro dinheiro, pegar uma bola, um maço de dinheiro, eu te amo. Aí tu vai ficar, a primeira coisa que tu vai pensar, não, eu sou ganancioso. Não é ganância. Não é ganância. Nós precisamos de dinheiro. Todos precisamos de dinheiro. Não é ganância dizer, eu gosto de dinheiro. Porque tu precisa para comer. Quanta gente que eu conheço, que é um monte de gente isso, ó, que tem o dinheiro exatamente, o dinheiro exato para pagar as contas. Como que isso acontece? Ou quando tem uma emergência, a pessoa consegue aquele dinheiro para pagar a coisa. O que tá acontecendo ali? Tá entendendo? Quer dizer, se a pessoa é capaz de ter o dinheiro, de conseguir de alguma forma o dinheiro, nesses momentos, é porque ela é capaz de conseguir o que ela quer do dinheiro. Tá entendendo? Então, quer dizer, alguma coisa, tem muitos bloqueios ali. E pessoas, assim, por exemplo, que têm vícios com dinheiro, de gastar demais. Então, quer dizer, aquela coisa que eu falo sempre, do dar e do receber, né? Então, quer dizer, tu ganha dinheiro, mas tu não consegue conservar, tu não consegue juntar, tu não consegue botar numa poupança, então tu vai ter que dar tudo. Eu não mereço dinheiro. Alguma coisa na tua cabecinha aconteceu quando tu era criança. Eu não mereço dinheiro, entendeu? Pessoas que vão jogar vício, bingo, sei lá o que, eu jogo todo dinheiro vai para, né? Então, quer dizer,
existe um problema grande ali. E se tu se der conta do que é que tá afetando, as coisas vão melhorar, tá entendendo? Tu tem que se dar conta, ok? Como? Tenta escrever assim um diário. Pega um livrinho nesse aqui, ó, que eu tenho, ó, pequenininho. Ou faz aí com um caderno que tu tem. Começa a fazer um diário todos os dias. Digamos, quando tu pega lá, abre a tua carteira, vê quanto que tu tem de dinheiro, ou o teu cartão de crédito, o cartão do banco, sei lá o que, como é que tu usa o teu dinheiro. Cada vez que tu gastar dinheiro, eu quero que tu ponha ali o que é que tu tá gastando, com o quê? É necessidade básica, comida, shampoo. Põe ali, necessidades básicas, higiene, comida, aluguel, gasolina, entendeu? Aí, quando chegar lá, tu vai demorar umas 3 semanas. Se tu puder até fazer uma... Ah, desculpa, isso aqui tá meio bagunçado. Mas fazer assim num papel grande, pra tu ver mais assim, ó, tipo um gráfico, pra tu ver a evolução dali, como é que vai. Tipo, o primeiro dia do mês, segundo dia do mês, tal. Toda vez que tu gastar o dinheiro, que o dinheiro entrar, aí tu vai ver, a entrada não é tanto. Só uma vez por mês, 2, sei lá. E vai, quando sai, vai saindo os pingadinhos, assim, né? Então tu vai começar a notar a entrada e a saída do dinheiro, tá entendendo? Então, essas coisas aí que eu tô vendo, assim, ó. Tipo, às vezes a pessoa tem por exemplo, um padrão de vida. Nós temos padrões de vida diferentes, de acordo com o que tu... Tem gente que vive de acordo com o que elas podem. Tem pessoas que vivem um padrão mais baixo do que elas podem viver, e tem outras que vivem um padrão acima do que podem viver. E essas pessoas são as pessoas que têm contas para pagar, que têm dívidas, entendeu? Então, quer dizer, existe um desequilíbrio no dar e no receber, tá entendendo? Então, quer dizer, a pessoa que tá gastando mais do que ganha, sempre vai ter uma emergência na vida dela. Ela vai fazer acontecer uma emergência onde o dinheiro vai ter que sair, tá entendendo? A pessoa que recebe e dá, assim, digamos, as contas são equilibradas, digamos, tudo que vem sai, mas tá mais ou menos, que ela não gasta muito, tá mais ou menos ali, né? Mas aí a pessoa que vive um padrão mais baixo do que ela pode viver, ela já tá guardando o dinheiro. Então, quer dizer, ela recebe... E o dar dela vai ser, ela vai pagar conta, vai pagar isso, vai pagar aquilo, mas ela tá juntando ali, aqui, esse aqui é uma coisa já eu vou comprar uma casa, um carro, é um investimento. Ela vai dar aquele dinheiro, mas uma coisa que vai ser para ela usar, pro benefício dela. Então, quer dizer, essa pessoa já está pensando diferente, ela já está manifestando a prosperidade de uma maneira diferente, entendeu? Então, depois ali, o que a gente viu no curso foi uma coisa interessante, que deixa eu ver se eu lembro aqui. Ah, desculpa. Era uma coisa do... Ah, meu Deus. Era de uma lei universal, tinha várias leis. Ah, ok. A coisa de tu conservar a palavra. Tá entendendo? Isso é muito importante, que tem a ver com a prosperidade. Tu dizer que vai fazer uma coisa e fazer. O comprometimento. O comprometimento, entendeu? E essa coisa aqui é muito importante. Porque tu vai ver a relação, como eu falei, da vida amorosa e da vida financeira. Tá entendendo? Então, às vezes a pessoa não vai ter as duas coisas juntas, né? Funcionando bem, mas elas caminham juntas. Então, tu se comprometer com as coisas. Digamos, eu marquei uma reunião para as 8 da manhã e tu chega lá às 8h30, tá entendendo? Então, vai sempre acontecer. A pessoa que não está comprometida com as coisas,
ela vai sempre chegar atrasada, tá entendendo? Ou ela não vai chegar, até não vai aparecer, não vai nem dizer por que não foi, entendeu? Claro, se for uma emergência, a pessoa que está comprometida, se for uma emergência, que a pessoa, sei lá, passou mal, foi pro hospital, uma coisa assim, ela vai avisar, ok? Vai telefonar, vai dizer, eu tenho uma emergência, não vou poder ir. Ela vai ser responsável por aquilo, porque ela se comprometeu, tá entendendo? Agora, se tiver emergência toda hora, é porque tem problema, né? Então, ali a gente vê, assim, tipo, várias pessoas que vão no curso, a falta de comprometimento delas, de chegar atrasada, não de simplesmente sair no meio do curso, de não conseguir escutar aquilo ali, de ser tão, assim, uma coisa que aborrece elas tanto, que elas simplesmente não conseguem, entendeu? Elas não conseguem cumprir com a palavra delas. E a mesma coisa no relacionamento. A pessoa que não quer se comprometer no relacionamento é isso. Ela está comprometida com ela mesma, entendeu? Tem que ver isso, né? Existe um conflito interno. O que ela não quer se comprometer com ela? É o amor por ela? Ela consegue se comprometer. Eu vou me amar. Eu vou fazer coisas para mim. Para eu estar bem, para eu estar feliz, para eu estar equilibrado. Para eu ter uma vida boa. Para eu me amar. Então, quer dizer, até o autocomprometimento tem muito a ver com pessoas, assim, que não se comprometem em relacionamentos. Tá entendendo? Tem muita gente assim. Não consegue se comprometer. Entendeu? E às vezes é uma coisa lá da infância que atrapalhou a pessoa, tá entendendo? Criou um conflito na pessoa, tipo, de ter um pai que, em vez de cuidar do filho, de estar com o filho, deixa a criança em casa e vai beber com os amigos. Tipo, não tem o comprometimento com a criança, de ser pai, de fazer o papel de pai. Como é que a criança vai crescer em relação ao comprometimento com outras pessoas? Então, a parte da abundância financeira, né? Essa parte da prosperidade vai ser afetada, entendeu? E tem, assim, muitas pessoas que se puxam tal, e conseguem ser prósperas, mas não conseguem se comprometer no relacionamento. Tem gente que fica pensando, eu conheci pessoas que, essa pessoa quer meu dinheiro. Fico pensando assim. Então eu fico pensando, o que será que aconteceu nos antepassados para essa pessoa ficar pensando isso? Que todo mundo que chega perto dela quer o dinheiro dela. Tá entendendo? Então o que vai acontecer? Ela vai atrair o que ela tem medo. Exatamente isso que vai acontecer. Digamos, um homem que é um homem solteiro, bonito, rico, famoso, sei lá o que é, ele tem aquele medo, né? O que vai acontecer? Ele vai atrair somente as mulheres que querem ficar com o dinheiro dele. Não querem ele, né? Ele tá fora. É o dinheiro que ele tem. E ele não quer dar, tem medo, tem medo. E o que vai acontecer? Ele vai atrair uma pessoa que vai tirar o dinheiro dele. Tá entendendo? Isso acontece. Tem muitos casos, muitos exemplos que vocês veem que acontece. De gente famosa, de jogador de futebol, de menina que engravida, que se arrisca, e digo, Deus me livre. Uma menina de ter a baixa estima tão grande, de dormir com um homem que não vai usar proteção. Com quantas mulheres ele já fez aquilo? A menina tá arriscando a vida, pegar uma doença que pode matar ela, que ela nunca mais vai, né, ser saudável. E ela não tá pensando naquilo, ela tá pensando no dinheiro. Ela, vou pegar, eu vou ter uma vida boa, vou crescer. Então, quer dizer, ela quer manifestar a prosperidade, mas ela não sabe fazer por si. Então, o que acontece? Ela vai buscar no exterior. Então, o mais importante de tudo que eu quero que vocês saibam aqui é como manifestar a prosperidade. Tu fazer. Não ficar dependendo de marido, que isso é a pior coisa que uma mulher pode fazer. Porque acontece, não estou dizendo que todos os casos são assim, entendeu? Mas digamos, tu tem um relacionamento e a coisa não dá certo.
tem filho, sei lá o que, ou não tem filho, não sei o que acontece. E aí? Tu depende da pessoa financeiramente, tu não tem formação profissional, digamos que seja o caso, não tem para onde ir, não tem dinheiro para comida, não tem nada, não tem trabalho, não tem experiência profissional. O que tu vai fazer? Tu acha que tu vai ter coragem, que tem que ter coragem para sair daquilo ali, para talvez não ter dinheiro para comer, para ter que procurar um trabalho? É horrível isso, tá entendendo? Então, o não comprometimento contigo, a falta de comprometimento com a tua prosperidade vai gerar essas coisas de ser dependente financeiramente de uma pessoa, entendeu? Então, por isso que existe a lei da mulher, quando casa tem filhos, ela fica se cuidar das crianças, tal, ela quando ela separar, ela tem direito aos bens, a dividir, o homem tem que dividir. A não ser que assinou sei lá, contrato antes, né? Mas então é aquilo. Ela quer uma garantia, né? Porque aqui, ó, eu vou trabalhar, vou cuidar dos nossos filhos. Vou cozinhar, vou limpar, vou mudar a fralda, vou isso, vou aquilo. Ele vai trabalhar, vai buscar dinheiro e vai trazer pra casa. E aí, se um dia ela não quer mais, o que ela vai fazer? Tá entendendo? Não pode jogar os filhos no lixo, tá entendendo? Então, muitas mulheres acontece, elas ficam no relacionamento. Eu recebi um e-mail de uma mulher faz um tempo já, dizendo que ela tinha não sei quantos filhos pequenos e tal. O marido saía com outras mulheres, né? E ela com as crianças pequenas em casa. Imagina o horror que não deve ser isso. Então, quer dizer, essa pessoa, ela tem que começar a se amar, tem que começar a trabalhar em si, achar coisas dentro dela, tá entendendo? Uma pessoa que tem o poder divino de gerar uma criança, ela tem o poder divino de manifestar coisas na vida dela também, entendeu? Porque gerar uma criança não é uma coisa simples, é uma ajuda divina que a pessoa teve para gerar um bebê, uma criança, um filho. Cuidar de uma criança é uma coisa difícil, não é fácil, é um trabalho. Então ela fazia, não tem experiência profissional, não sei trabalhar. Claro que sabe. Cuidou da casa, cuidou das crianças. Qual é a experiência que ela tem? Ela tem muita experiência, tá entendendo? De gerenciamento da casa. A experiência que ela tem com aquilo ali é muito boa. Agora ela só vai ter que usar em outras coisas. Talvez ela vai ter que estudar, talvez ela vai ter que pegar um emprego, sei lá. Não sei como é que vai fazer com as crianças, mas tipo, tem mulher que já pode sair. Já começa a deixar as crianças sozinhas, porque já estão na idade certa. Então ela vai ter que começar a agendar a vida dela de uma maneira diferente, porque tem outras pessoas que dependem dela, entendeu? Mas ela começar a trabalhar na prosperidade dela, o que ela vai fazer daqui a, digamos, 5, 10 anos, é muito importante, entendeu? Porque os filhos vão crescer, os filhos vão sair de casa, entendeu? Vão casar, vão ir morar fora, sei lá o que vai acontecer. Mas as pessoas, tu cria os filhos pro mundo, então eles vão crescer, vão sair. Onde é que tu vai morar? Tá entendendo? Então tu não pode ficar, o meu filho vai me ajudar, o meu filho. Não, onde é que tá a tua independência? Tá entendendo? Se o relacionamento não deu certo, tu tem que se virar. Não quer mais estar no relacionamento, quer estar com outra pessoa, sei lá o que for, entendeu? Tem que começar a trabalhar no amor, auto-amor, no se amar e na prosperidade. E eu entendo perfeitamente, o Brasil é um país terceiro mundo, entendeu? Não interessa. A gente pode trabalhar na prosperidade, tá entendendo? Tem que trabalhar, as mulheres têm que trabalhar na independência delas. Tem que trabalhar, entendeu? E se viver com uma pessoa assim, digamos que está fazendo coisas assim abusivas, a pessoa vai ter que chegar e conversar. Por exemplo, essa coisa de traição é um abuso, né? Se tu fica com a criança em casa cuidando e o cara acha que traz dinheiro pra casa, tem o direito de ir buscar mulheres e tal, entendeu? Tu tem que conversar com a pessoa. Uma conversa séria
E se o comprometimento de vocês é de criar aqueles 2 filhos e nesse momento tu não pode ir buscar um emprego porque a criança é pequena, sei lá, por que motivo, ter a sabedoria de conversar sobre o assunto e falar, olha, quer estar com outras pessoas ou com outra pessoa, mas quer continuar a viver na mesma casa porque não existe dinheiro para alugar 2 casas, ou tá entendendo? Ou para estar perto dos filhos, até para criar os filhos juntos. As pessoas vão ter que entrar no entendimento para não serem agressivas uma com a outra. Elas vão ter que entrar no entendimento de poderem ter outros relacionamentos, entendeu? De estarem juntas para os filhos, para criar, somente para criar os filhos. Não precisa dormir na mesma cama, não precisa ter intimidade. Então tem que ter uma conversa, tá entendendo? Eu acho que ninguém precisa se portar como animal, né? Mas a pessoa que tem filho é um comprometimento que ela tem, entendeu? Tipo, se ela não tem condição de sair dali, mesmo pessoas que têm condição financeira, é difícil tu criar um filho, não é impossível, né? Sozinha. Às vezes a pessoa vai ter que continuar com aquele comprometimento com os filhos, até uma idade onde eles estiverem independentes ou que eles possam ficar sozinhos em casa para tu poder trabalhar na tua prosperidade, tá entendendo? Na tua independência financeira ou sei lá o que for, tá entendendo? Então é assim, olha, eu vivi coisas no passado onde eu me coloquei em situações, né, não só no Brasil, aqui no Canadá, onde eu simplesmente bloqueei a minha prosperidade, entendeu? E demorou anos e tal. E aí um dia simplesmente eu falei, não, onde está o amor por mim? Tá entendendo? Eu chegou num ponto assim que eu tive que olhar. Eu não queria olhar. Eu não queria olhar, entendeu? E eu achava, não, aquilo é amor. É amor. Eu me comprometer com a vida da pessoa. Então eu joguei o comprometimento comigo mesma pela janela. Isso que eu fiz. Então a gente não pode ser dura com a gente mesma. A gente não comete erros. Nós vivemos experiências, entendeu? Eu chamo de experiências, porque é isso que é, tá entendendo? E tu aprende com elas. Então se tu for se culpar e sentir vergonha, esquece disso. Tem que andar pra frente. Foram experiências, eu aprendi ou não aprendi, vai acontecer de novo, mas eu vou aprender, tá entendendo? Então tem que andar pra frente, tentar mudar a cabeça, vamos olhar o que tá acontecendo, como é que eu tô me comportando com o dinheiro, como é que eu tô me comportando comigo, eu tô trabalhando na minha prosperidade, no comprometimento que eu tenho comigo mesma, eu com a minha vida, não é eu com a vida do meu marido, tá entendendo? Eu com a minha vida, assim é. E serve para mulheres e para homens, esse vídeo. Tudo que quando eu falei mulher, imagina um homem na cabeça, tá entendendo? Serve para todo mundo esse vídeo, tá bom? Então tá, muito obrigada por assistirem o vídeo. Se vocês gostarem, dá um like ali. Se quiserem dividir com os amigos esse vídeo, se quiserem inscrever no meu canal, eu agradeço muito, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.